Você pode dizer a Ele a glória? Aleluia, que bênção. Muito obrigado, irmãos. Que louvor maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Pode abrir sua Bíblia, por favor. Vamos dar continuidade ao nosso ensino, à série de estudos que Deus tem nos dado. São 6 exposições. Nós estamos analisando Mateus 10, à luz dos dias de hoje. E coincidentemente, terça passada oramos pelo nosso missionário Peter, que foi alvejado por um tiro de espingarda. A pessoa atirou para acertar a cabeça dele, ele desviou e pegou no pescoço, Então é o que Jesus disse. O Senhor Jesus nos envia no meio de lobos. Então o tema da segunda mensagem desta série é tempos trabalhosos no meio dos lobos. Então vamos ler aqui Mateus 10, versículo 16 ao 23, que diz: E eis que eu vos envio, disse Jesus, como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, que são os pais, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Você pode dizer amém a essa palavra? Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. O versículo 33 é o versículo chave para os nossos estudos aqui nesta série. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Diga comigo: Senhor, pela tua graça, pelo poder do teu Espírito em mim, eu jamais vou te negar. Amém. Pode sentar. Você crê nessa oração que você fez? Você crê que o Espírito Santo ele te capacita nos momentos difíceis da vida? Amém? Se Jesus, irmãos, nos envia, é mais seguro para estar entre as ameaças dos lobos do que estar em segurança com as ovelhas. Você concorda com essa frase? Se Jesus te enviar agora lá para o Afeganistão, no meio de bombas e metralhadoras atirando, e você obedecer, e Deus dizer para você: eu não quero você em Maringá. Maringá não tem bomba, pelo menos desse estilo, Maringá não tem tiros, Maringá não tem bala perdida, por exemplo, como tem no Rio. Maringá não tem guerra por intolerância religiosa. Maringá, graças a Deus, não está sob o comando do Estado Islâmico. Aí eu pergunto, se Deus te mandou falar assim para você: o teu lugar é lá no Afeganistão, e você ficar aqui, o teu lugar é lá no meio das bombas, e você falar para o Senhor: não, eu quero ficar aqui na paz e no verde de Maringá, porque o Afeganistão é muita pedra, muito quente, é muito deserto, eu quero aqui.
que é mais seguro para você? Estar lá no meio das bombas, na vontade de Deus, ou fora dela, aqui em Maringá? Então essa pergunta, ela é terrível, porque nós sabemos a teoria, né? Nós somos bons de doutrina, mas o duro é na prática, né? Agora, é constrangedor a sinceridade de Jesus. Qual é o homem que, indo construir uma torre, ele não senta, faz o cálculo, arquitetura, engenharia, vê quanto ele tem, vê quanto vai dar, se vai gastar? Não. Qual é o general, qual é o rei que vai para a guerra e ele não se assenta com os seus generais para ver com quantos ele vai, sabendo que lá vem 10.000 e ele vai ter que fazer os cálculos, se ele vai com 15.000, 11.000, 12.000, como no desembarque da Normandia, mandaram 6.000 soldados, sabendo que 3.000 ia morrer. Foi uma decisão deliberada, racional. Os generais franceses, ingleses e americanos sabiam disso. Mandaram deliberadamente. Sabiam que os seus filhos iam morrer, seus netos iam morrer, seus cunhados iam morrer. Foi uma decisão deliberada. E Jesus, ele nunca tampou o sol com peneira. Jesus é muito sincero. Se alguém quer vir após mim, o que tem que fazer? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia o que mesmo? E siga-me. Quanto custa servir Jesus? Então você veja que esse evangelho que se prega, chamado evangelho da falsa prosperidade, que tem a prosperidade verdadeira, esse evangelho da falsa prosperidade é totalmente fora da palavra de Deus, porque Jesus não prometeu prosperidade. Jesus, ele prometeu: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Agora tem um detalhe: buscai o reino de Deus acima de todas as coisas, e as demais coisas, o que ele vai fazer para nós? Ele vai nos acrescentar. Ele não vai deixar você passar fome, passar frio, porque você aceitou a Ele. E numa ocasião, quando Jesus chamou pessoas para segui-lo, que Jesus era diferente dos mestres do tempo dele, que esperavam os alunos contratar os seus serviços, que era pago, o Senhor Jesus ia atrás. Então ele foi atrás de um: me siga. Quem sabe ia ser um outro Paulo, um outro Pedro, um outro Tiago, um outro André. Quem sabe seria alguém diferente de Judas. Eu não posso, eu preciso sepultar o meu pai está velhinho, eu quero cuidar dele, aí quando ele morrer eu vou te seguir, pode ficar tranquilo. O outro fala: não, eu comprei 2 juntas de boi, mas eu comprei rápido, não deu para experimentar, eu quero experimentar. O outro fala: não, eu me casei, agora eu vou ficar na lua de mel. Mas Jesus, o discipulado de Jesus, o ato de seguir a Jesus, irmãos, é algo muito racional, é algo muito pé no chão. E a cruz de Cristo é racional, não é mística. Quando a gente carrega a cruz, não tem nada de místico e figurado. A cruz é pesada, a cruz tem farpas, a cruz é ensanguentada, a cruz é mal cheirosa, a cruz é tosca, ela é rude, ela causa vergonha. Por isso é que Paulo desafia-nos: não me envergonho do evangelho. E aqui é constrangedor o que Jesus fala: eis que eu vos envio no meio do que mesmo? No meio de lobos. Na guerra do Kosovo, em 1999, chegou um momento muito crucial dela, na ex-Iugoslávia, e 3 soldados da ONU, americanos, foram capturados pelas tropas rebeldes de Kosovo. E uma coincidência, que talvez não seja coincidência, claro, eles eram crentes em Jesus Cristo. Eles foram torturados, eles apanharam, quase cortaram o pé e braço deles.
E um deles chamava Christopher Stone. E quando eles foram resgatados, ele fez o que fez e pediu para o general dele, para o general do resgate, para ele voltar nos seus agressores. Mas, rapaz, você está louco? Estamos tirando você. Não, eu quero ir lá falar com o cara que cuidava da minha cela. O camarada te bateu, rapaz. Você quer fazer o que lá? Não, eu quero ir lá. Aí permitiram, com escolta, é claro. Em lá chegando, esse rapaz levanta a mão e abençoa ele em oração. Orou para o rapaz. Abençoou a vida dele, perdoou ele das agressões. Esse entendeu o que é estar indo no meio de lobos. E o mundo agora está caminhando, irmãos, para um processo, e é muito esquisito o que está acontecendo no mundo, porque o mote não é a inspiração da Bíblia, o mote não é a liberdade de culto, o mote não é a pregação do Evangelho, o mote é que nós somos contra o aborto, que nós somos intransigentes, retrógrados, que nós somos contra o amor livre, que eles chamam de amor, e que nós somos contra da agenda da sociedade LGTB. Se fosse outro tipo de argumento, mas esse argumento, você vê que é uma inspiração que veio do inferno. E coisas que nós nunca imaginávamos que poderia acontecer, como hoje um amigo me ligou, falando: Robson, rapaz, eu não sei o que eu faço. O que aconteceu? Fecharam a minha terceira congregação aqui. Fecharam a terceira congregação dele. Lacram. Obviamente, talvez não fez alguns ajustes técnicos que precisam ser feitos, não sei, com detalhes. Então não existe no Brasil, no Paraná, uma perseguição de fuzil na mão em cima de você, acabar com o nosso culto, Deus nos guarde disso. Não existe ainda. Mas, no papel, existe uma perseguição declarada contra o povo de Deus, em alguns lugares é mais forte que outros. Então a gente fica imaginando, e eu estava lendo um texto de um escritor chamado Hayes, e ele descreve a palavra do imperador Trajano a um general romano chamado Plínio, e escreve as seguintes palavras: agiste bem, meu caro Plínio, ao examinar o caso daqueles que você denunciou como cristão, pois não há como normatizar. Eles constituem um péssimo exemplo e também estão em descompasso com a nossa época. Fizeste bem em matá-los. Então está se ressuscitando a ideia romana de longas datas, esmagando o cristianismo, esmagando as pessoas que defendem a nossa mesma fé. Um amigo, pastor da primeira igreja batista de Vitória, colega de ministério, teve que entrar com uma ação, porque o promotor do meio ambiente de Vitória embargou o prédio que ele estava construindo do lado para salas de escola dominical,
alfabetização, aumentar a renda de pessoas carentes, teologia, treinamento de líderes de célula, um predinho que ele estava fazendo de 10 andares, salvo engano, e o promotor embargou, porque do hotel de luxo que fica a alguns metros dessa construção, os hóspedes desse hotel de luxo, que inclusive tem um elevador panorâmico, não poderiam contemplar a beleza da praia. Então vamos embargar esta obra, afinal de contas, isso é coisa de crente, irrelevante. Quem esses crentes acham que eles são? Ora, o mesmo direito que um hotel tem de fazer o hotel ali, tem o direito, o povo de Deus, de construir um prédio. E o promotor do meio ambiente embargou a obra. Então ele teve que lutar muito juridicamente. A gente estava numa reunião interdenominacional, aí já telefonamos para desembargador, eu telefonei para o deputado federal do Paraná, nós articulamos as coisas, e assim teve que pedir um mandado de segurança rápido, porque senão eles iam embargar definitivamente. Se você fica esperando, vamos orar. Tem hora que não dá para orar. E agora, em 2015, eu já falei isso terça passada, a Suprema Corte americana legalizou o casamento gay nos Estados Unidos. O mundo ficou de boca aberta, principalmente os cristãos, porque os Estados Unidos ainda seguravam as rédeas nisso. Só 36 estados praticavam esse negócio, agora todos praticaram. Aí um pastor se levantou, chamado Wallace Henley, e ele escreveu um artigo que foi comentado muito no New York Times, e o título do artigo era: Queridas igrejas na América, prepare-se para ser tratados como cristãos do primeiro século em Roma. Parece exagero uma frase dessa, mas Henley, ele declara 5 passos pelos quais as vozes que bradam contra o pecado são silenciadas em uma cultura. Primeiro passo, fale comigo: marginalização. Segundo, caricaturização. Terceiro, quarto, quinto. Então, marginalização. Jesus, ele já foi marginalizado porque ele era um rabino à margem, porque ele não estudou nas escolas do rabinato. Quando Gunnar Wingre e Daniel Berg vieram ao Brasil, eles também ficaram mais ou menos 10 a 15 anos à margem, discriminados. Se você não sabe, há coisa de 40 anos atrás, em algumas escolas de Santa Catarina, os diretores entravam perguntando quem era Pentecoste. Aí quando as crianças levantaram a mão, que era Pentecoste, ou que na época só tinha Assembleia de Deus e a congregação cristã no Brasil, o que eles faziam? Fique de pé, então pode ir para a diretoria. Aí chegava lá na diretoria: vocês não podem estudar nessa escola, vocês estão expulsos dessa escola. Mas por quê? Porque vocês são Pentecoste. Vocês sabem que os primeiros colonos que chegaram em Maringá, do estado de São Paulo, do Nordeste, de Minas Gerais, eles começaram a chegar em 1945. Em 1935 começaram a chegar na fazenda Matarazzo, em Biporã. De Biporã vieram para Mandaguari, vieram para Marial, vieram para Maringá. E no primeiro final da década de 40 e até no meio da década de 50, alguns irmãos foram impedidos de enterrar os seus mortos aqui em Maringá. Por quê? Porque criam numa fé que o povo falava uma língua estranha para eles. Esse povo é do diabo. Gunnar Wingre foi recebido em várias cidades
do Brasil com a faixa: Wingren é o Papa do Diabo. Então, se você, por exemplo, é mais novo de fé, se você não leu a história, nem sempre as coisas foram do jeito que são. Então, o primeiro passo do lobo, dessa cultura de lobo para a qual Jesus nos enviou, para calar aqueles que denunciam o pecado, primeiro, a marginalização. A pessoa é marginalizada. Segunda, ela é caricaturizada. Piadas, gozações. Essa palavra vem de caricatura mesmo, deboche, piadas, né? Fala-se tanto de bullying, né, na escola. Mas por causa da minha personalidade, eu tirava de letra. Mas o que nós, que eram crentes, sofria na escola na década de 70, na década de 70 principalmente, não era brincadeira. Aí eu era bulinado primeiro por causa do meu sobrenome, né? Que eles falavam que era Cabrito. Aí eu não dava bola para isso, porque cabrito é um bicho muito bom, né? Aí bulinava porque era crente. Aí tinha até uma frasezinha: crente dá do bumbum crente, do bumbum quente. Quem já levou essa peja? As meninas, saiuda. Ô, saiuda, cabeluda. Ai, Jesus. Então, aí nós éramos caricaturizados. Fazia-se piada contra nós, a nossa fé. Depois entra a difamação. Falar mal, tirar a fama, desconstruir a pessoa. Então, quando acontece, por exemplo, um problema na igreja, um problema de pecado, alguma situação, e aí até os próprios crentes ajudam a fazer isso. Eu vi aí jovem, muito irmão, condenando, porque queriam aumentar aí 3 vagas de vereadores. Porque tem que diminuir, porque é muito gasto. Hipocrisia, meu irmão, hipocrisia da pior possível, e os crentes embalando isso aí. Agora, poucas cidades estão com vereador, porque nem todos votam num candidato evangélico, divide-se os votos, e agora poucas cidades do Brasil têm uma pessoa para defender os ideais do povo evangélico. Estou falando da Assembleia de Deus. Não é ser despachante de igreja, mas é defender os ideais do povo de Deus. Não tem. Então, vem o terceiro passo, a difamação. Aí o quarto passo é a criminalização. Se não fosse a frente parlamentar evangélica se levantar, e porque nós, os pastores, pressionamos, eu fui um deles, tivemos reuniões, fomos até em Brasília, a PL 122, se fosse aprovada a PL 122, que eles pegaram os deputados despercebidos, e quando viram a frente parlamentar evangélica, os católicos sérios, descuidarem, já estavam aprovando, com um pingo de gente no plenário, aprovando uma lei que impediria de eu ler Romanos 1. Porque Romanos 1 fala que Deus condena uma prática sexual que aos olhos de Deus é abominável. Eu estaria impedido de ler isso aqui, porque uma pessoa no plenário, se ouvisse uma leitura dessa, sairia daqui do templo, iria na delegacia, faria uma representação criminal contra a pessoa do presidente da igreja, e esse presidente ia responder pelo crime de discriminação de gênero. Depois ele perderia essa ação, ele seria condenado, talvez conseguiria escapar de uma cela. Todavia, essa pessoa agora entraria com ação civil contra a pessoa do pastor, pedindo indenização por danos morais, e contra a instituição. E de acordo com a entrada, a receita da igreja, seria a multa que o juiz iria aplicar. Eles pensaram em tudo, uma coisa diabólica
diabólica. Então nós teve que fazer uma pressão na presidente Dilma, e a frente parlamentar disse: se você deixar aprovar isso, nós não votamos nisso. Infelizmente, política é assim, né? É assim, a lei da selva política. Então entra a criminalização, você começa a criminalizar. Então você começa a criminalizar o que antes sempre foi pecado. E depois, aí esse daí é perigoso, o que quiseram fazer com o Peter, a eliminação. Então você elimina, você pode eliminar a pessoa de várias maneiras. Você pode eliminá-la economicamente, você pode eliminá-la politicamente, e você pode eliminar a própria vida dela, matando, como acontece na Coreia, Arábia Saudita, Afeganistão, Eritreia, Turquia, e aí vai, uma lista de no mínimo 30 países que, se matar um crente, fica o dito pelo não dito. As autoridades fazem corpo mole, a polícia não atende ocorrência, não adianta você ir numa delegacia, não tem. Como no Zimbábue, que eu e o pastor Léo tivemos que fazer uma loucura. Aquele dia, eu não sou um homem medroso, mas aquele dia eu fiquei com medo da minha mulher ficar viúva. Um camarada queria cobrar 3 vezes mais a gasolina num posto, porque nós éramos crentes. Aí tivemos que dar um bate-boca. O pastor Léo precisou pegar o galão de gasolina e dar na cabeça do cara. Tem que se impor pela força, entramos no carro correndo, saímos correndo. Você já pensou? Que loucura. Então não pense que todo lugar do mundo os nossos irmãos estão vivendo o que nós vivemos aqui. Ah, pastor, mas vocês empurraram alguém? Ué, fazer o quê? Mas e depois lá, aquelas vidas que nós expulsamos demônio, curamos enfermos lá, naquele lugar que nós fizemos uma grande cruzada, 300 pastores que vieram, teve um casal que veio remando 3 dias e 3 noites pelo Rio Zambeze, para ouvir os ensinos da palavra de Deus, e naquele dia nós casamos 12 casais pastorais. Então, é o que o diabo queria fazer. Tem hora que você tem que agir com uma energia. E tem hora que não dá. Que o missionário morre mesmo. Tem um negócio aqui, mas é muito forte hoje para falar. Todo dia eu falo. Então, se você... Já pensou você acordar e você está no meio de lobos? Bicho terrível, lobo. E você pergunta para Jesus: mas Jesus, o senhor tem certeza que o senhor vai me mandar no meio de lobo? Tenho, meu filho, eu vou te mandar no meio de lobo. Não se iluda com esse evangelho barato que se prega por aí. Mas, Senhor, o senhor vai me mandar mesmo? Eu vou te mandar. Mas não é seguro, eu sei que não é seguro. Mas Jesus, o que vai acontecer comigo? Vá. O mesmo Jesus que libertou Pedro, capítulo 12 de Atos, é isso? Me ajude aí, Acho que é 12, né? O mesmo Jesus que liberta Pedro, no capítulo 12 de Atos, salvo engano, no capítulo 9 ou 10, Tiago perde a sua cabeça. A libertação de Pedro glorificou Jesus. E a morte de Tiago amaldiçoou Jesus ou também glorificou Jesus? Glorificou Jesus, mas de um jeito diferente. E a igreja? A igreja teve uma baixa. A igreja teve uma perda. Porque se a igreja é séria, ela está em guerra, ela está em batalha. E quem está em batalha tem baixa. Quem está em batalha tem perdas. Quem está em batalha, principalmente quem está na infantaria, atacando, vai ter baixa. Só que a baixa nossa, ela glorifica Jesus de um jeito que às vezes a gente não entende. De um jeito ou de outro, o Senhor é glorificado.
É difícil você entender, é difícil dar glória a Deus, mas o Senhor nos envia no meio de lobos. Isso, capítulo 12 mesmo. E aí eu me lembro de Ananias. Ananias está diante daquela estátua e ele não se ajoelha diante da imagem. Ele não se ajoelha. E o rei fica preocupado, porque foi uma armação que fizeram contra aqueles jovens hebreus, com inveja deles, para que eles morressem. E o rei gostava deles porque eles eram muito competentes. E esse era o motivo da inveja. Tem inveja porque o crente produz. Tem inveja porque o crente é diferenciado. Às vezes tem inveja porque o crente, ele avança. O crente tem uma vida relevante. O crente manifesta o reino de Deus. Aí foram jogados lá, aqueceram 7 vezes a fornalha. E o que Ananias falou? Olha, rei, senhor, eu não fiz nada contra o senhor. Então é o seguinte, pode aquecer. Se o Senhor quiser, Ele vai me libertar. E Ele tem poder para isso. Vocês creem que Deus tem esse poder? Agora, se o Senhor não quiser me libertar, eu vou morrer. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Amém, irmãos? É difícil dar um amém, né? Mas mesmo que nós não escapemos, vamos supor, da fornalha acesa e aumentada a sua temperatura 7 vezes, o Senhor continua sendo Deus. De algum modo vai ser glorificado a nossa vida. Quantos daqueles romanos que se divertiam vendo os nossos irmãos morrerem no Coliseu, foram tocados pela atitude dos irmãos e se converteram ao Senhor Jesus, pela postura, pela atitude dos nossos primeiros irmãos. Aquela canção que a irmã Mara Lima canta, que é com o sangue dos mártires que regou a fé cristã, que fez com que essa igreja de Jesus Cristo na face da terra prosperasse. Amém, irmãos? Os melhores hospitais são dos cristãos. As melhores escolas são dos cristãos. Os melhores programas de agricultura são dos cristãos. Os melhores políticos são cristãos. As melhores estruturas de poder estão na mão dos cristãos. Se não fosse o evangelho de Jesus, esse mundo estaria perdidinho, irmãos. Não se admite isso, mas é a verdade. É a verdade. Você viaja para a Inglaterra, você viaja para a Holanda, você viaja para a França, você viaja para a Alemanha, para onde você for, você vai ver a igreja de Jesus Cristo brilhando, por mais que o mundo não admita isso. Mas Ele nos mandou no meio de lobo. O lobo, ele tem a capacidade de ver a sua presa a 18 quilômetros. O lobo não é o animal mais perigoso de uma floresta, mas ele é muito nocivo. O lobo, ele pode andar continuamente a noite inteira e enxerga no escuro a uma velocidade média de 10 km por hora. Parece, você que anda de carro, dá a impressão que é pouco, mas não, contínua, muitas horas. O lobo, ele sempre ataca em matilha, em alcateia. E a mesma estrutura de ataque e recuo que o lobo está fazendo, um programa da Força Aérea Americana, estudando a maneira que o lobo ataca e volta, eles estão fazendo a mesma estrutura para ataque com caças, que descobriram que é uma das formas mais eficientes de entrar em ambiente hostil e sair. Já pensou? Aquele instinto que Deus pôs no lobo, os homens estão aprendendo para fazer batalhas. A pata do lobo, ela tem uma adaptação que é bem superior ao cachorro. Ela adere em qualquer lugar, qualquer terreno, se é áspero, se é no gelo, aonde for,
O lobo, ele tem uma garra tremenda. O lobo, quando anda, o suor dele, do meio das patas, do dedo das patas, sai um líquido, um odor que impregna no chão, e o outro lobo, a muitos quilômetros de distância, sente o cheiro para seguir aonde o seu companheiro está. Jesus disse que ele nos enviaria no meio de lobos. O lobo tem um maxilar que possui 6 incisivos, que quando ele dá a bocanhada dele é o dobro da força de um cachorro maior que você possa imaginar. Ele tem 8 pré-molares e 4 molares atrás, que ele esmaga osso de alce, que é aquele animal muito grande na floresta. O lobo, ele é um animal perigosíssimo. A saliva dele, embora dá para fazer remédio para bactéria, a saliva dele, quando cai numa carne, a carne se decompõe rapidamente. As características do lobo parecem muito com os demônios. E o Senhor Jesus diz: eis que eu vos envio no meio de lobos. Mas Jesus, o Senhor vai estar me enviando no meio de lobo? Como é que eu vou lidar com isso? Aí ele vai ensinar para nós. Aí o versículo 16. Seja prudentes como o quê? Seja prudentes como o quê? As serpentes, cobra. E o que mais que ele falou? E simples como a pomba. Tem crente que ele é simples como uma pomba e para por aí, vai ser tragado pelo lobo. Tem crente que é prudente como uma serpente, mas lhe falta a simplicidade da pomba, também vai ser tragado pelo lobo. Então Jesus deixou claro, vocês têm que ter 2 atitudes antagônicas, paradoxais. Vocês devem ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Vocês se lembram em Gênesis 3:1 que a serpente era a mais astuta dos animais. Era a mais astuta dos animais. O que quer dizer isso? Essa astúcia, no caso negativo da serpente, ela tem habilidade para enganar, ela usa artifício, ela usa esperteza, ela usa de engodo, ela usa de sagacidade, ela é ágil, ela é inteligente, ela é capaz, ela influencia outros animais, ela hipnotiza. E Jesus mandou você no meio dos lobos, mas você tem que ser, e eu também, prudente. O que quer dizer isso? Ser prudente como a serpente. Seja prevenido. Nós devemos ser prevenidos. Devemos prever e procurar evitar as inconveniências, os perigos. Nós devemos ter cautela, devemos ter precaução. Nós devemos desenvolver, como a serpente, um oportunismo santo. Aquela qualidade de quem assimila mentalmente e faz uma análise conjuntural, com profundidade, e capta com clareza o conjunto das coisas. A serpente faz isso, a fim de perceber a hora mais acertada e o jeito mais correto de agir. É isso que Jesus mandou a gente ser, prudente como a serpente. Não é ser maldoso como a serpente, é prudente como a serpente, como a cobra. Nós devemos ser serenos e não agitados. Temos que ter calma, ponderação, sensatez, paciência ao tratar um assunto polêmico, uma situação polêmica, uma situação delicada ou difícil. Devemos ser prudentes como a serpente, e aí nós temos que ser sutis. Sutis. A principal característica no contexto que Jesus diz da serpente é a capacidade que ela tem de camuflagem. A capacidade dela se meter, se ela é bege, ela vai se meter nos tocos bege. Se ela é esverdeada, ela vai ficar no meio das folhas verdes. Ela não fica gritando: ó, gente, eu estou aqui. Ser prudente como a serpente.
Se Jesus mandou a gente ser assim, será que se a gente orar, Ele vai ensinar a gente? Sim ou não? Será que se a gente orar, Ele vai mandar o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo, Ele dá prudência para a gente? Sim ou não? Quantos aqui já pediram prudência para o Senhor? Quem já pediu prudência? Então, se você nunca pediu, comece a pedir, irmão. Senhor, me ajuda a ser prudente como a serpente. Só não ora alto, senão vai assustar quem não conhece a Bíblia. Mas ele também disse que nós devemos ser o que mesmo? Além de ser prudente como a serpente, ser como? Simples como a pomba. Ou seja, nós devemos nos portar com a simplicidade de uma pomba. O que significa isso? Nós devemos ser descomplicados. Eu acho engraçado quando a gente vai viajar, principalmente quando é viagem missionária. Tem gente que leva 2 malas, né, Lazinho? 2 malas desse tamanho assim. Irmão, você vai para onde? Eu vou fazer a missão, irmão. É? Oh, mas para que 2 malas? Né? Eu admiro o pastor Samuel Câmara. Ele viaja, ele leva uma calça e 3 camisas, pode ficar 2 semanas. Aí ele lava no próprio pia do hotel, pendura, traz um ferrinho desse tamanho, ele mesmo passa a camisa dele. Aí você vê ele viajando, essas viagens intercontinental que ele faz, só uma sacolinha. Prático. Eu já levei 40 pessoas para Israel uma vez. Jesus amado. Como é difícil, irmão. Pastor, vai numa convenção, tem 4 dias de reunião, ele leva 8 ternos. Um para amanhã, outro para a noite, para amanhã, para a noite, para amanhã. Que é isso, meu Deus do céu? 8 ternos, significa dizer então que a esposa vai levar 16 vestidos. Rapaz, vai ter que chegar com um container. Muito complicado, irmão. Muito complicado para fazer a obra de Deus, não dá. Não dá. Devemos ter um caráter próprio de Cristo. Isso quer dizer também ser manso como a pomba, espontâneo, sem pretensão. Tem pessoa que ele quer ser demais, muita pretensão. Aí, meu irmão, o lobo te come. Não devemos ser alterados por elementos estranhos. A pessoa que não é simples, ela é alterada, ela é cheia de trique-trique. E o Leonardo da Vinci, ele falou que a sofisticação está na simplicidade. No momento adequado, o simples, ele é sincero. Sincero, no momento adequado. Isso inclui, ele é franco, ele é puro de coração. Ele não tem nada assim, carta na manga. Simples como uma pomba. Não é luxento, não tem pompa, não tem sofisticação. Significa dizer que se você não for prudente como a serpente e simples como uma pomba, você vai ser bobo. E você vai dar bandeira para o lobo, e o lobo vai te comer. Como diz o carioca, se eu não for prudente, eu não for simples, eu estou dando de bobeira para o lobo. E o lobo vai me comer. Já viu? Você já reparou que o milionário mesmo, ele não mostra que ele tem dinheiro? Quem é que se exibe que tem muito dinheiro? É o camarada que às vezes foi lá na concessionária, pegou uma Bíblia, né, de 60 páginas, de prestações altíssimas, de imposto caríssimo do carro, e vai viver em função daquilo para mostrar que ele tem um recurso. Que coisa mais boba, né? Então,
Nós temos que ser prudente como a serpente, mas temos que ser manso como a pomba. Quantos estão entendendo o que o Senhor está nos dizendo? Então, a gente quando está assim no meio de lobo, a gente normalmente faz essa pergunta: por que, Senhor? Enquanto nós devíamos perguntar, para quê? Ou então outra pergunta interessante: você assumiu um trabalho na casa de Deus, os 2 primeiros meses é lua de mel, todo mundo te elogiando, tudo dando certo, vai tudo encaminhando. Aí como você está começando, o pastor te ajuda, está perto de você. Aí passa 2 meses, o pastor vai saindo de perto de você, os elogios vai parando, e de repente, pau! Aí você fala: ô louco, me levei uma pedrada aqui, mas de onde veio essa pedrada? Nem sei de onde que veio daquela região. Daqui a pouco, tum, outra. Aí leva outra, tum, aí você cai. Eu falei: meu Deus. Aí quando você vai levantar, tum, outra. Eu falei: meu Deus, eu vou parar de brincar, Deus me livre. Ó, pastor, não quero mais esse negócio, não. Esse negócio é muito complicado. Não quero não. Aí a gente pergunta: mas Senhor, eu sou dizimista fiel, eu levo as coisas de Deus a sério, eu faço isso, faço aquilo outro. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por quê? Essa pergunta é totalmente equivocada. A pergunta mais certa é assim: por que não comigo? Se o meu Senhor, os irmãos dele não acreditou nele, a cidade que viu ele nascer e crescer, a honestidade dele como carpinteiro, zombaram dele, quiseram tacar pedra nele, quiseram matar ele antes da hora 2 vezes. O apóstolo Paulo apanhou um monte de vezes, naufragou, apanhou de vara, apanhou de azorrague, trazia no corpo as marcas. Ele levou 13 chibatadas aqui, 13 aqui e 13 aqui. Segundo os historiadores, na primeira 13, a pessoa fazia diarreia e xixi. As segundas 13, dava um estado de choque, a pessoa começava a tremer e os nervos começavam a pular. As outras 13, muitos desmaiavam e outros morriam. O primeiro apedrejamento de Paulo, eles tiveram ele como morto. O texto não fica claro, mas a impressão que nos dá é que Paulo foi ressuscitado. A primeira vez que ele foi apedrejado, os irmãos cercaram ele, oraram por ele e levantou. A ideia do texto é que ele ressuscitou. O apóstolo Pedro apanhou. O apóstolo Pedro foi crucificado. Na hora de crucificar, falou: não, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, vira de cabeça para baixo. André foi crucificado numa cruz em forma de X. Tomé foi esfolado na Índia. Todos eles tiveram morte violenta. Todos os pais da igreja tiveram morte violenta. Todos os profetas do Antigo Testamento tiveram morte violenta. Então a pergunta: por que, Senhor, se eu sou tão bonzinho, sou dizimista, canto louvores a Ti, ando na linha, não traio minha mulher, pago meu imposto, sou uma pessoa direita? Por que, Senhor? Nossa pergunta é equivocada. A pergunta correta seria: por que não comigo? Se foi assim com o meu Senhor. Você pode dar glória a Deus? É difícil dar glória a Deus, né? Mas é libertador isso. Para a gente correr rapidinho, para acabar. Então a pergunta correta é: para quê? Para quê, Senhor? Primeiro, para quê? Para que todas as nações do mundo conheçam que Jesus é o Senhor. Aleluia. Ele disse assim: para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Como Estevão, que estava levando aquelas pedradas, e ele disse ao Senhor: Senhor, não imputa esses pecados para eles, eles não sabem o que eles estão fazendo. E pedradas de todo lado. Aí diz o texto sagrado, é difícil ver o texto falar isso na Bíblia, que Jesus se colocou de pé. Se colocou de pé para receber o primeiro mártir do cristianismo. Amém? E você não aguenta aí, meu irmão, uma difamação?
Você não aguenta aí uma postagem marota no Facebook? Todo mundo sabe que o caso é com você, com o irmão Beltrano. Tem gente que tem sei o quê, papapá, papapá, só para agredir você, só para te judiar. Aí você já vai para as 10, né? Você já sobe, a temperatura ergue lá, e você já liga para o irmão que é advogado, e você quer. Não, meu irmão. Em vez de você perguntar por que comigo, você fala assim, por que não comigo? Diga comigo, Senhor, me ajuda. E o Senhor disse, eles vão te entregar, Jesus disse. Isso é ruim, irmãos. Eles vão bater em você, isso é pior ainda. Eles vos entregarão para os governadores, para os juízes, para os promotores. Isso não parece nada bom. Mas você vai testemunhar para as nações. Isso é muito bom. Diga, isso é muito bom. Ananias, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar o quanto ele deve padecer por causa do meu nome, para testemunho dos gentios e dos reis. Quando Paulo recorre a Roma, a estratégia dele foi cumprir a vocação. Esse é o desejo dele. Você será inspirado para dizer, naquela ocasião, no momento certo, você vai abrir a boca e vai falar. Não fica preocupado com o que você tem que falar. Quando alguém te pegar por causa da fé, não porque você fez coisa errada ou porque eu fiz coisa errada, mas por causa da fé nossa em Cristo, que nenhuma vez fizeram isso comigo. Fizeram uma armadilha para mim naquela UEM lá, né? Mas Deus me pôs palavra na minha boca que eu nunca imaginei que eu falaria daquele jeito. Então, aliás, a UEM é uma benção, não posso reclamar dela, mas são algumas pessoas que fizeram maldade. Mas o nome do Senhor foi glorificado na minha vida. Fale comigo, Jesus está no comando de tudo. A história da nossa irmã Meraim Ibrahim, vou correr agora, essa moça aí, essa irmã, senhora casada, do Sudão. Em 2014 foi estampada foto dela no mundo inteiro com a frase que ela disse, eu sou uma cristã e eu continuarei a ser uma cristã. Qual foi o crime dela? Essa mulher morreu de uma maneira cruel. E qual era o crime dela? E o promotor perguntou 3 vezes para ela negar Jesus. Qual que era o crime dela? Primeiro, ser cristã, no Sudão. Segunda, ela casou com um jovem cristão, e aí, como o casamento de cristão não é reconhecido, então ela foi acusada de adultério. Essa mulher morreu. E não negou a fé dela em Cristo Jesus, o Senhor. E a acusação dela era de apostasia, porque ela deixou o Islã para assumir a fé cristã. É uma acusação terrível, por quê? Porque, na verdade, ela foi criada por cristão, ela nunca foi islâmica. Mas acusaram ela injustamente, e mesmo que ela tivesse sido, um país que não permite a pessoa adorar o seu Deus, e essa mulher não negou a fé. Para quê? Para quê? Para quê? Para que possamos demonstrar a realidade da nossa fé. E os lobos estão, irmão traindo o pai denunciando o filho, crianças traindo pais e por aí afora. É uma coisa terrível. Para quê o Senhor nos manda no meio de lobos? Para que o mundo veja como Ele nos faz parecer com Cristo. O discípulo não está acima do seu mestre, disse Jesus. Ou um escravo não é superior ao seu Senhor. Então Jesus é o nosso mestre, Ele sofreu. Por que você está reclamando se você sofrer? Por causa dEle, por causa do nome dEle, por causa da fé nele, por causa do nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês viram ultimamente aqueles irmãos, 21 irmãos egípcios,
60% deles católicos, 40% deles evangélicos, trabalhavam. Eles são de uma igreja que eu fui convidado para visitar em agosto do ano passado. É uma igreja que fica num cemitério. Então você entra, porque os irmãos foram marginalizados, eles são jogados. Aquele cemitério eles transformaram numa estrutura gigantesca. E por causa do evangelho, eles que eram muito pobres, agora tem engenheiros, tem médicos, tem pessoas que fazem um trabalho para o Egito relevantíssimo. Então esses irmãos, eles eram irmãos pobres, que conseguiram trabalho numa determinada região, e os terroristas da Líbia sequestraram os nossos irmãos, os 21, e decapitaram eles. Quem viu essa cena na internet? Eles, todos de macacão laranjado e os seus algozes de preto, e degolaram os nossos irmãos na frente de todos. Degolaram. E isso que nós ficamos sabendo, irmãos. Fora o que nós não ficamos sabendo. Nossos irmãos sofrendo lá no mundo. E o apóstolo Pedro, ele falou que nós deveríamos orar reconhecendo os nossos irmãos que padecem em todo o mundo, irmãos. Que você valorize a sua fé, que você valorize a liberdade. E eles foram sequestrados e foram mortos dessa maneira tão terrível, essa maneira tão trágica, essa maneira tão horrível. Mas nós vamos continuar intercedendo. Toda quinta-feira nós intercedemos por uma nação que perece assim. Vamos estar de pé, em nome de Jesus, e nós vamos encerrar. E aqueles que quiserem ficar mais um pouquinho, eu vou passar um vídeo, 3 minutinhos ali. Não quero cansar os irmãos, que alguns dependem também de transporte, né? Que você ore nesse momento pelos irmãos que estão no mundo. E quem sabe você está vivendo alguma situação que você se sente no meio de lobo mesmo, né? Quem sabe você é professora, e a sala dos professores, a impressão que você tem, às vezes, você está numa alcateia. Pessoas que eram para ensinar as crianças o bem, ensinam, tem uma ideologia de vida muito estranha. Quem sabe você é um negociante, e você já perdeu o negócio bom, porque você não faz o jogo sujo do lobo. Quem sabe você está aqui e você tem parentes que montam armadilha contra você e você se sente no meio de lobo mesmo. Estava conversando com o pastor Celso agora esses dias. Teve a oportunidade de receber uma promoção especial, porque ele trabalhava com o telégrafo do quartel. E o comandante dele falou: não vou mandar você, não vou te dar promoção, porque você é crente. Crente não produz. Isso é o lobo, irmão. Isso é o lobo. Mas o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu declaro em nome de Jesus que você vai vencer também. Ninguém aqui vai ser derrotado pelo lobo. Ninguém aqui vai ser mordido por lobo. Ninguém aqui vai ser derrotado pelo lobo. E esses irmãos do macacão laranjado, aí um jornalista cristão pegou o avião, correu na cidade deles no outro dia e foi entrevistar a mulher deles, pai deles, tio deles, que normalmente também são evangélicos e cristãos, católicos também. E aí, quando acharam que iam achar um povo tudo choramingando pelos cantos, e eles citavam um texto dos valentes de Davi. Eles diziam que eles eram como os gaditas. Vocês viram a cara deles? Eles estavam como leões, cabeça erguida. Ninguém fugiu da raia. Ninguém fugiu, ninguém negou a fé. Ninguém negou a fé. Estavam falando, nós estamos orgulhosos dos nossos homens.
Aleluia, que coisa maravilhosa. Então o nome do Senhor Jesus foi glorificado. E eu declaro em nome de Jesus, toda perseguição contra você, irmão, Deus vai redundar ela em vitória em nome de Jesus Cristo. E o Senhor não vai te abençoar só na eternidade, não. O Senhor é capaz de fazer isso agora, hoje. Você crê nessa verdade? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós ministramos a Tua bênção sobre o Teu povo, a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade, Senhor. Tua fidelidade é o motivo que nós estamos aqui. Mas nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos débeis, nós somos pecadores, nós somos, ó Deus, carentes de Ti. Se o Senhor não nos encher do Teu Espírito, nós não conseguimos enfrentar o lobo, Senhor. Ó meu Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, não deixa nos dar murro em ponta de faca. Não deixa, Senhor, nós malharmos em ferro frio. Capacita-nos, ó Deus. Muda as circunstâncias, muda o ambiente. O que o Teu Espírito nos ajuda a ser prudentes. Que o Teu Espírito nos ajuda, juntamente com a prudência, desenvolver a simplicidade. E eu abençoo o Teu povo que aqui veio. Eu abençoo as famílias aqui representadas. Eu abençoo os Teus servos. E eu ministro sobre eles a vitória que vem do Senhor. E eu declaro a derrota dos lobos sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um individualmente, sobre a vida das nossas crianças, adolescentes, jovens, irmãos, irmãs, anciãos, obreiros. E eu declaro em nome do Senhor que o inimigo já está derrotado e as armas o Senhor já despojou deles e o expôs publicamente na cruz, cravando lá aquela cédula que era contra nós nas suas ordenanças. E em breve, muito em breve, o Senhor esmagará o lobo, Satanás e os demônios debaixo dos nossos pés. Nós declaramos a vitória do Senhor sobre o povo de Deus. E juntos dizemos: amém. Glória ao Senhor. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. A partir da semana que vem nós vamos disponibilizar os textos, né? Porque eu futuramente, se Deus me der esse privilégio, eu quero escrever um livro sobre isso. Então, mas vai ter já na internet, nós vamos disponibilizar no site os esboços aqui que eu tenho utilizado, os slides. Se você quiser ver mais na sua casa, poderá fazer. Então, está dispensado, está encerrado o nosso culto. E aqueles que quiserem ver esse vídeo, que não viram, quiserem rever, os nossos irmãos, não sei se está certinho lá o áudio, tudo. Então pode soltar. Quem precisar ir embora, fica à vontade. Aumenta o som. World News, everyone. I'm Wendy Griffith. Thanks for joining us. Well, imagine seeing your husband, brother, or father brutally killed by religious fanatics. That's what happened to many families when ISIS executed 21 Egyptian Christians in February. While the horrible video led to worldwide outrage, some families are happy that the martyrs kept their faith. And as Gary Lane found out, they're ready to forgive. I was very proud that my husband stood firm in his faith and that he didn't deny Jesus. That surprising reaction is happening 150 miles south of Cairo, in the village of El Aour. Residents there honor the sacrifice of 21 Egyptians brutally murdered last February by ISIS. Their pictures are prominently displayed in the sanctuary of Virgin Mary Church. 13 attended this church. The martyrs left behind family members, like 23-year-old Mariam Farhat. She became a widow when the militants beheaded her husband Malik Ibrahim in Libya. She first learned of his murder when she saw this now infamous video on local television. We were very sad for the first 2 days, but we hadn't seen the video. When we saw them in the video calling to Jesus, we were very comforted. And that's why Miriam and other families say they are now joyful, not sad. Babawi Alham's brother Samuel was among those killed. We were always praying that God would make them steadfast in their faith. We were very happy with what they said on the video, Jesus Christ, have mercy on us. When we found out they had been killed for being Christian, we were very comforted because these were God's children and He took them. Although Samuel's wife and children now live without a husband and father, his family told CBN News their faith is stronger. They forgive the jihadists and even pray for ISIS. I pray for them that God may open their heart and they may know the truth and know that what they do is wrong and then do the right thing. Jesus told us to forgive every sin.
and we forgive them. And we hope that they can come to know Jesus. Christians here in Egypt are encouraged to know they're not alone. Back in the United States, there's a growing movement among Christians there to demonstrate unity and solidarity with those who are suffering for Christ in the Middle East. What we thought was, how could we identify and stand in solidarity with our brothers and sisters in Christ who are being brutalized around the world for their Christian faith? What tangible thing could we do? What practical thing could we do? Immediately, orange jumpsuits came to mind. Mahoney and others launched the hashtag Orange Jumpsuit campaign. The movement has expanded to orange scarves, sweaters, and ribbons. It's to remind our brothers and sisters that we love them and we're standing with them, and to remind decision makers here in America and across the globe, the free nations of the world, we cannot be silent on this issue. Mahoney says the response has been amazing. Non-Christians have joined in as well. A Jewish rabbi to stand in solidarity with persecuted Christians is dyeing his beard orange, which I think is incredible, and I can't wait to see that. Miriam was encouraged after she viewed cell phone photos of Americans wearing orange. May the Lord make their love grow and grow. We are very happy with their love. We don't deserve their love. Mahoney says every 5 minutes around the world, a Christian is killed for his faith. People don't understand the kind of barbarism and brutality they are going through. And you know, when I visit persecuted Christians in the Middle East, there's one thing they always ask. It doesn't matter if it's Iraq, Syria, wherever it might be, it's this: please remember us. And wearing orange on the job or at church helps people remember them. I think people need to understand that if we do not act quickly, the public expression of Christianity may be extinguished in the Middle East. As Elie Wiesel, Holocaust survivor and Nobel Peace Prize winner, says, we must always take sides. Silence only helps the oppressor, never the oppressed. Miriam also has a message for others who have suffered or still face danger from ISIS. Don't be sad or cry. God will support us all. He will fulfill his promise that he is the father of the orphans and the widows. Gary Lane, CBN News, Cairo, Egypt. É isso aí, né? Vamos orar por esses irmãos, por essas famílias? Que você continue orando. Senhor, nós queremos apresentar essas famílias que nós acabamos de ver, dos nossos irmãos cóptas ali do Egito, e nós clamamos, ó Deus, contra toda a opressão, contra toda a obra do mal, toda a obra de Satanás que quer antecipar a morte das pessoas. Mas o Senhor sabe, meu Deus, teus propósitos são maiores do que os nossos. Levanta pessoas para pregar por esses homens, ministra nesses corações, continue dando as visões que o Senhor tem dado aos árabes, a muitos que não te conhecem, e nós declaramos, ó Deus, o conhecimento, a iluminação da tua verdade àquelas nações. E ser conosco, ó Deus, que nós possamos ser luz aonde o Senhor nos colocar, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vou em paz, meus irmãos, com a graça de Deus, que Deus lhes abençoe. Terça-feira nós estamos aqui continuando ministrando a palavra de Deus.